Oi pessoal, eu tô aqui então para demonstrar o livro que a gente colocou lá no site para o próximo trimestre, que é de 2019, de janeiro a março. A sugestão que eu tenho para vocês, para a classe do Hall, é um livro mais ilustrado, didático, para o momento de contar a historinha. Só que é um livro que eu estou chamando de livro móvel, porque ele tem o mesmo cenário para contar as 3 historinhas. E daí você aproveita e já é mais compacto, né? Então eu vou fazer a demonstração mais ou menos de como seria a dinâmica dessa contação de história, logicamente que de uma forma resumida e reduzida, né? Para vocês que vão contar a história, é claro que vocês vão ter mais riqueza de detalhes no momento de fazer isso. Estou só demonstrando como seria essa dinâmica, para vocês entenderem. Então, no mesmo livro, a gente vai ter as 3 histórias do trimestre, que é o pequeno Jesus, um ajudante feliz, Zaqueu sobe em uma árvore e o grande desfile. São as 3 historinhas do trimestre que vai ser janeiro, fevereiro e março de 2019. Para isso, a gente tem os personagens que já estão aqui separadinhos, ok? Então, como é que vai ser essa dinâmica? O livro ele vai possuir o mesmo cenário para as 3 histórias. Então, eu vou pegar aqui, ó, o pequeno Jesus, um ajudante feliz. Então, eu vou separar. A tia, na hora de contar a história, ela vai pegar o saquinho dos personagens. E ela vai precisar também desse terceiro saquinho aqui, ó, que são os personagens comuns, ou seja, o que vai ser usado nas 3 histórias, tá? Então, como é que seria isso? Bom, esse é Jesus quando era criança. Ele era uma criança muito feliz e gostava muito de ajudar seus pais. Ele era amável e dócil. E todo mundo gostava muito de Jesus. Jesus, ele quando começou Jesus, ele morava numa casinha pequenininha. E numa cidade bem pequena, e ele gostava tanto de ajudar as pessoas que todos já o conheciam como sendo um ajudante e um ajudante feliz, porque ele fazia as coisas com muito prazer. O lugar que ele mais gostava de ficar era assim, em frente à natureza. Ele amava os animais, ele gostava tanto de ficar observando toda a obra da criação que Deus tinha feito. E ele gostava de ver os pássaros, os animaizinhos, gostava de ver a vegetação, as árvores, de tudo como era tão perfeito. Sua mãe Maria o ensinava através das escrituras e tudo sobre a palavra de Deus e dava vários ensinamentos para ele. E ele aprendia tudo prestando atenção em tudo. Assim como sua mãe, o seu pai, José, que era carpinteiro, também ensinou ao filho o ofício. E Jesus começou a aprender e eles construíam, né, mesa, cadeira, banquinhos, e ele começou então a aprender o ofício da carpintaria. Uma coisa que Jesus também gostava muito era de ir à igreja, e ele fazia isso com muita vontade e com muita felicidade. Ele e seus pais iam à igreja sempre, no templo, né, que falava antigamente. Então essa foi a primeira historinha que foi montada nesse cenário, que era a de Jesus, um pequeno ajudante. Nós vamos devolver o material, isso aqui vocês já sabem, né? O material que a gente vai contar para eles durante todo o mês, porque com as crianças menores é dessa forma, uma forma repetitiva, que às vezes o adulto acha, repetir isso tantas vezes, né? Mas para as crianças menores é assim que tem que ser, porque só assim eles vão realmente absorvendo, né, o conteúdo, e é dessa forma que eles vão aprendendo. Então agora a gente vai ver a historinha de Zaqueu sobe numa árvore. Como que o mesmo cenário vai servir? E aí vocês vão logicamente usando a criatividade de vocês em relação na hora de contar a história, né? Esse daqui é Zaqueu. Ele era um homem bem pequenininho. Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus iria passar na cidade onde ele morava. E ele ficou muito tocado e ele pensou, eu gostaria muito que Jesus viesse à minha casa. Mas aí Zaqueu começou a sentir algumas dúvidas no seu coração. Ele ficou pensando, Zaqueu ele era cobrador de impostos, a Bíblia não diz de que forma ele fazia isso, mas nós sabemos que Zaqueu começou a sentir muito desejo de ver Jesus, mas aí ele ficou pensando, talvez eu não seja bondoso o suficiente para que Jesus venha à minha casa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até onde ele vai passar porque eu gostaria pelo menos de vê-lo. E Zaqueu tentou, só que quando Jesus passava, uma grande multidão acompanhava ele. E como Zaqueu era muito pequenininho, ele não conseguia ver. Então ele teve uma ideia.
Ele falou assim: eu vou percorrer esse caminho mais rápido do que essa multidão e de que Jesus, e eu vou subir numa árvore. No momento que Jesus passar, eu vou conseguir vê-lo, porque eu vou estar lá no alto. Então Jesus passou. E quando Jesus foi se aproximando, no momento em que ele chegou bem pertinho de onde Zaqueu estava, ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desça depressa, porque eu hoje vou cear na sua casa. Eu vou à sua casa e vou comer contigo. E Zaqueu nem acreditou, porque Jesus o chamou pelo nome e ficou muito feliz, porque ele queria que Jesus fosse à sua casa, mas ele não achou que isso fosse acontecer. Então eles foram até a casa de Zaqueu e eles sentaram à mesa e cearam juntos, e muitas coisas conversaram. E naquele momento Zaqueu falou muitas coisas para Jesus, e Jesus também falou para ele. E Jesus falou uma das coisas mais importantes que Zaqueu podia ouvir. Jesus falou: Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa. E essa foi a história de Zaqueu. Então vocês, quando acabar o trimestre, vão tirar os personagens que é referente à historinha de Zaqueu, e vamos partir para o próximo mês, que fala sobre um grande desfile. Então vocês vão pegar o material que é necessário para essa historinha e vai então contar. Da mesma forma, a gente vai começar e fazer a ilustração aqui da historinha. Bom, Jesus então ia fazer um grande desfile, né? E para isso ele precisava de um jumentinho. E a Bíblia diz que ele pediu para os discípulos dele ir até um lugar buscar aquele jumento. E eles foram e trouxeram o jumentinho. E Jesus, então, iniciou um grande desfile. Jesus foi passando. Por onde ele começou a passar, as pessoas começaram a prestar atenção. Tinha muitas crianças felizes com aquilo. Elas olhavam para Jesus e entendiam, e olhavam e pensavam: ele podia ser um rei. E olhava Jesus com muito amor, com muita alegria. Também tinha homens e mulheres muito alegres com o que estava vendo. E eles tinham as folhas de palmeiras, que eram uma forma de reverência. Enquanto Jesus passava, eles jogavam os mantos das roupas deles para que Jesus passasse por cima, e eles balançavam as folhinhas de palmeira e gritavam: Hosana, Hosana nas maiores alturas. Todos estavam muito felizes com o que estavam vendo. Mas existia junto àquele pessoal pessoas que não estavam tão felizes assim. Pessoas que estavam falando entre eles e pensando: esse povo está falando muito. E aí Jesus, que já sabia das coisas, sondou o coração deles e sabia que eles estavam falando essas coisas. E então eles falaram: fala para essas crianças pararem de gritar, fala para esse pessoal parar de falar isso. E Jesus falou com eles: eles podem até parar de falar, mas se eles pararem, as pedras clamarão. Então, Jesus, no momento que ele continuou, chegou uma hora que ele olhou para Jerusalém e ele ficou triste, porque ele pensou o quanto as pessoas dali ainda iriam rejeitá-lo e rejeitar o plano de salvação que Deus tinha para cada um de nós. E nesse momento a Bíblia fala que Jesus chorou. Mas as crianças e as pessoas felizes continuaram clamando e falando muita coisa, com muita alegria, e abanando as suas folhas de palmeira e jogando os mantos no chão, e Jesus continuou. Ele continuou o desfile. E no momento que ele continuou o desfile, as pessoas continuaram a fazendo aquilo que já estavam começando a fazer. E eles adoraram a Jesus. E a Bíblia diz que é um dos momentos que ele aceitou essa adoração. E ele continuou, e o desfile continuou acontecendo. Então, professor, nesse momento você pode ilustrar a história com outras coisas. As pecinhas são feitas de forma que você pode deixar a criança tocar. Lógico, as crianças menores você tem que ter um certo cuidado, né, para não rasgar, mas você pode pedir para as crianças irem tocando, porque eles gostam de tocar. E com isso o livro dá oportunidade para que vocês contem as 3 histórias, e vocês vão ter as 3 histórias, principalmente aquelas classes que tem um espaço menor, que tem bastante criança, que não dá para colocar grandes cenários. Esse livrinho é uma excelente opção, porque a tia pode sentar e a partir ali sentadinha com as crianças em volta, ela pode contar as 3 histórias. Essa é a sugestão da Sauarte para o 3º trimestre, para contar a historinha do Rol do Berço. Tá? Eu espero que possa ter ajudado vocês. Mesma coisa eu falo. Aquelas que tiverem habilidade e quiser fazer o material, deixa aí nos comentários que eu posso ajudar no que eu puder.
eu estou disponível para ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.